Novo Testamento, capítulo 8. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Jesus por estar aqui nessa casa de oração. Louvar a Deus pela vida das bispas, amém? Bispa Ana e a bispa Selma, Cleide Selma. Amém, meu Deus, obrigado pelo convite, pelo carinho. Amém. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que um leproso o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quer ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. E disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresente a oferta que Moisés determinou, para que ela lhe sirva de testemunho. Amém? Você que pode, tome seu assento, dando glória para Deus. Glória. Deus é bom. Amém? Amados, eu quero também louvar a Deus pela vida do nosso pastor Carlos, diácono, pastor, presbítero, apóstolo, diácono Carlos, obrigado. Eu não lembrava do Carlos, mas ele me refrescou a memória de alguns anos atrás. Deus abençoe, eu feliz demais pelo convite. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Amém. Também louvar a Deus pela minha turma do barulho aqui, o nosso pastor Ibaldo. Já sabe que eles são do barulho, né? Pastor Ibaldo, pastora Carla, essas ofertas de Deus. Amigos de Guaraná. Glória a Deus. Eu quero ser rápido, eu vou fechar a Bíblia, porque a Bíblia aberta é vigília. E hoje é sexta-feira ainda. Eu tenho aqui nessa noite o capítulo 8 de Mateus. E Mateus é um livro à parte, é um livro que, diga-se de passagem, eu gosto muito dele. É um livro abençoado, é um livro que é carregado de mistérios. Se você pegar o capítulo 8, você pegar o capítulo 8 de Mateus, você vai ver Jesus dentro ou melhor, você vai ver Jesus contando o tal lendário Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como você queira dizer. Jesus, ele começa o Sermão do Monte, minha bispa, no capítulo 5 de Mateus. Jesus começa contando o Sermão da Montanha no capítulo 5, e ele vai contando, não sei quantos dias ele prega, não sei quantos meses ele prega, só sei que ele começa a pregar no capítulo 5, e ele termina o Sermão da Montanha no capítulo 8 que nós lemos. Quando Jesus termina de pregar o lendário Sermão da Montanha, a Bíblia diz que ele vem descendo do monte. Ele vem descendo da montanha, e debaixo da montanha tem um homem, melhor, uma criatura. Daqui a pouco eu te explico o que é uma criatura. Quando Jesus ele termina de pregar o Sermão da Montanha, ele dá a bênção apostólica, ele despede todo mundo. E Jesus, juntamente com uma grande multidão, vem descendo de cima do monte. Debaixo do monte tem um homem que está esperando o momento certo, a hora certa. Esperando a hora de quem sabe dar o bote, de quem sabe buscar o milagre, receber a bênção de Jesus. A Bíblia diz que esse homem está com uma doença, que naquela época era uma doença que era altamente contagiosa. Esse homem está coberto de lepra. Esse homem tem uma doença chamada lepra. Pastor, o que é a lepra? A lepra nada mais, nada menos do que a morte das células. Acredite nisso. Todo ser humano, todos que estão aqui, tem células do fio de cabelo até a planta dos seus pés. Aleluia. Todo ser humano, até o fio do seu cabelo existem células. E quando a pessoa adquire essa doença chamada lepra, a lepra é a morte das células, ou seja, as células vão morrendo. A célula da pele, a célula do ser humano. Vou fazer aqui uma pergunta: carne de animal morto fede, sim ou não? Sim. Carne de animal morto fede, sim ou não? Sim. E carne de gente? Carne de ser humano. Porque é isso que está acontecendo aqui, pastor Paulo. Esse homem é praticamente um cadáver vivo. A pele dele, as células, a pele dele está toda morta. Feridas por toda parte do seu corpo. Um fedor de carne podre, as moscas voando sobre ele aqui. E esse homem aqui no capítulo 8, me faltaria palavras aqui para tentar contar a história dele para você. Só que quando eu li, Carlos, esse texto aqui me criou uma empatia no coração. Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Eu me coloquei no lugar desse homem.
E eu confesso que eu chorei quando eu entendi a história desse rapaz aqui. Quando Deus me fez entender a história desse moço, eu entendi. E eu quero compartilhar com você a história desse rapaz aqui. Esse homem do capítulo 8, na verdade, ele não nasceu com essa doença. Essa doença era tipo essa doença da caminhada. Esse homem aqui tinha uma família, tinha uma esposa, tinha filhos e possivelmente já tinha netos. E um dia esse homem aqui pegou a esposa, pegou os filhos e pegou os netos e foi para o culto, foi para a igreja. Não sei se foi o culto da quarta-feira, o culto da sexta-feira, ou o culto de domingo. Eu sei que nesse dia foi todo mundo para a igreja. O pai levou a família toda para a igreja. E naquela época na igreja, as igrejas não são democráticas. As igrejas, as portas são abertas. Você pode entrar na igreja e pode sair a hora que você bem quisesse. Mas aquele mundo antigo não era assim. Naquela época nem todo mundo tinha acesso à igreja. Ninguém podia entrar dentro, ou seja, as pessoas que entravam na igreja eram pessoas selecionadas. Nem todo mundo podia entrar dentro do culto. Quando as famílias, naquele mundo antigo, quando as famílias iam para o culto, do lado direito da igreja ficava um sacerdote. E do lado esquerdo ficava outro sacerdote. Para que esse sacerdote? Porque todos que entravam dentro da igreja, eles tinham que passar por uma vistoria. Uma espécie de um baculejo era dado na pessoa. Antes da pessoa entrar no templo, porque ele não podia entrar no templo de qualquer jeito, porque eles acreditavam que o templo era o próprio Deus. Sabia disso? O templo era o próprio Deus. Ou seja, já que o templo é Deus, então ninguém podia entrar dentro de Deus enferma. Ninguém podia entrar dentro de Deus doente. Você lembra lá em Atos, se não me engano, Atos capítulo 4, quando a Bíblia diz que era colocado um homem coxo desde nascença na porta do templo? Já leu esse texto. E eu pergunto a você, por que esse homem era colocado na porta do templo? Porque o homem era paralítico. Não era mais fácil pegar um homem, colocar um homem dentro da igreja. Não era mais fácil pegar um homem, colocar um homem sentado em um banco, mas ele não estava sentado num banco. O homem era colocado na porta da igreja. Por que isso? Porque colocavam esse homem dentro. Era mais fácil colocar ele dentro da igreja. Mas ele era colocado na porta da igreja. Por quê? Porque os doentes não entravam na igreja. Os doentes não entravam dentro do templo, porque o templo simbolizava Deus. E só entrava dentro do templo as pessoas perfeitas. E olha o que eu falei. Só entrava dentro da igreja as pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas no sentido de saradas, curadas. Nem todo mundo entrava dentro do templo. Você lembra quando Salomão edifica o templo? Quando Salomão edifica o templo, a Bíblia história diz que o templo que Salomão edifica, bispo, é tão bonito, é tão grandioso, que a história diz que Salomão edifica na frente do templo. Salomão coloca duas colunas, se eu não me engano, uma coluna de cobre e uma coluna de ouro. E a história diz que quando os mercadores passavam na frente do templo, os mercadores ficavam embasbacados com a beleza daquele templo. Os mercadores olhavam para aquela estrutura, olhavam para aquele templo e eles diziam: isso aí não é uma igreja. Isso aí de tão bonito não é uma igreja. Isso aí é o próprio Deus. De tão belo que era o templo. Se você ler a construção do templo de Salomão, você vai ver que Salomão, ele usou de tudo que era bom e do melhor para ele edificar aquele templo. Salomão colocou ouro no templo, Salomão colocou pratas, Salomão edificou aquele templo de uma forma tão grandiosa que as pessoas olhavam para aquilo, as pessoas ficavam admiradas, as pessoas ficavam situosas com aquele templo. Eu não sei se você tiver a oportunidade de viajar para São Paulo, viaje para São Paulo. Quando você chegar em São Paulo, chegue no bairro chamado Bairro do Brás. No Bairro do Brás você vai na rua Celso Garcia, 605. Lá você vai encontrar o tal famoso templo de Salomão. O templo que Edir Macedo levantou. O templo que a Igreja Universal levantou. Já viu ele pela televisão? Quem já viu aquele templo pela televisão? É bonito sim ou não? É bonito sim ou não? A gente arrepia ver ele, né? A gente arrepia lágrimas dos olhos, a gente olhando para aquele templo ali. Antigamente, quando as pessoas iam para o Brasil, as pessoas iam para o Cristo Redentor. Quando as pessoas vinham para o Brasil, as pessoas queriam ir para o Pão de Açúcar, para o Corcovado. Hoje não. Quando as pessoas vêm para o Brasil, as pessoas querem ir lá para a rua Celso Garcia. As pessoas querem ir lá ver o templo de Salomão, porque a notícia esparramou pelo mundo inteiro que aqui no Brasil tem um templo. Que detalhe, esse templo não é o templo de Salomão, é a cópia do templo
de Salomão. Olha a coisa linda. Agora eu pergunto a você, se quando a gente olha para aquilo ali, a gente chora. Eu tive a vontade de ver aquilo, não era em pleno, mas eu vi a construção daquilo ali. A gente vê na igreja, a gente chora, a gente vê na televisão, a gente se arrepia. A gente chora, vê a beleza daquele templo. Detalhe, aquele templo ali que Edir Macedo levantou, aquele templo é a cópia, é a réplica. Se com a cópia a gente se arrepia, se com a cópia a gente enche os olhos de lágrimas, imagina o original que Salomão edificou. Os pecadores passavam e viam a beleza. E eles diziam, isso aí não é uma igreja, isso aí não é um templo, isso aí é Deus. De tão bonito que o templo era. E essa história de que o templo era Deus, minha pastora Carla, passaram-se os anos, os séculos e os milênios, chegou até o Novo Testamento. Capítulo 8 de Marcos, de João. Esse homem levou toda a família para a igreja, levou a família para o culto. Quando ele chegou na entrada do culto, o sacerdote fazia aquilo que ele sempre fazia, o sacerdote deu uma vistoria. O sacerdote viu na palma da mão daquele homem saindo uma espécie de uma impinge, uma mancha, está saindo na mão dele. O sacerdote viu aquilo, como a fila era muito grande, as pessoas precisavam entrar dentro do templo. Então o sacerdote pediu para que o homem saísse, o homem fosse para a secretaria da igreja, para que o sacerdote, depois que todos entrassem, analisasse com mais profundidade que doença, que impinge aquela que está saindo da mão dele. Aquele homem sai, eu estou dizendo a história de propósito, ele sai da fila, ele vai para a secretaria da igreja. Quando o sacerdote vistoria todos estão sentados no culto, quando todos estão comportados, o sacerdote vai na secretaria da igreja e começa a analisar aquela mancha que está nascendo na mão daquele homem, porque o sacerdote também naquela época tinha a função de médico. O sacerdote pega uma agulha e ele começa a perfurar a mancha, e ele vai perfurando e vai dizendo, está sentindo alguma coisa? E o homem diz, não estou sentindo nada. E ele vai perfurando, e agora sente alguma coisa? Também não sinto nada. Ele vai perfurando, e agora sente alguma coisa? Também não sinto nada. O sacerdote chega à conclusão, esse homem está leproso. Esse homem carrega com ele uma praga. Esse homem carrega com ele uma doença. E a doença que ele carrega é altamente contagiosa. Só para você ter uma noção, a lepra era tão contagiosa que se você pegasse na mão de um leproso, na mesma hora você era contaminado com a doença. Se você bebesse água no mesmo copo que um leproso bebesse, você também na mesma hora era contaminado com a doença. Se você viesse de um lado da calçada e do mesmo lado da calçada que um leproso, se o vento tocasse nele, tocasse em você, na mesma hora você era contaminado com essa doença. Então nós estamos falando de uma doença que era altamente contagiosa. Era uma doença que pegava através do toque. E o sacerdote tinha que fazer? O sacerdote tinha que ser muito ágil. Quando viu que o homem está doente, o sacerdote na mesma hora, ele tira as roupas a ele. O sacerdote veste ele de roupa de saco. Raspa, ele pega uma faca, raspa a cabeça, raspa as sobrancelhas e coloca um sino no pescoço dele. E para que serve esse sino? Esse sino serve para que se uma hora ou outra ele quisesse entrar dentro da cidade, ele tinha que tocar no sino e as pessoas ouviriam a utilidade do sino e as pessoas sairiam da frente, porque eles deduziriam que lá vem um homem leproso, lá vem um homem que carrega com ele uma praga, lá vem um homem que carrega com ele uma peste. Quem acompanhou até aqui diga amém. Esse homem, tiraram tudo dele, tiraram a roupa, tiraram as sobrancelhas, cortaram o cabelo, rasparam a cabeça dele, colocaram um sino no pescoço dele. E o sacerdote disse, nunca mais você volta para casa. Nunca mais você vai ver a sua esposa, nunca mais você vai ver os seus filhos, nunca mais você vai voltar para o seio da sociedade, nunca mais. Esse homem era jogado para fora dos muros da cidade. Queria dizer para você quanto tempo esse homem passa sofrendo. Só dizer para você que o sofrimento dele é tão intenso que ele fica esperando a boa hora que a morte venha buscar ele. Ele começa, Carlos, a viver vagando. Ele começa a vagar aos redor dos muros da cidade, esperando a hora que a morte venha buscar ele. Esse homem está definhando aos poucos, feridas por toda parte do seu corpo, um fedor de carne podre, moscas por todo o corpo dele, e ele vai sobrevivendo, porque vivendo não, ele não vive mais, ele está sobrevivendo. Ele vai caminhando, procurando a hora que a morte vem buscar ele, até um dia que ele ouviu um murmurinho, até o dia que ele ouviu uma fofoca santa.
Pastor, fofoca santa, isso mesmo, eu descobri, bispo, que tem uma fofoca que é santa. Ah, pastor, mas fofoca não presta, fofoca não vale nada, fofoca destrói casamento, acaba com o noivado, aquela fofoca lá, mas essa fofoca aqui, essa é santa. Pense numa fofoca abençoada que esse homem ouviu. E a fofoca, Carlos, era mais ou menos assim, ele estava perto de 2 homens, e os 2 homens estavam comentando, e a fofoca era mais ou menos assim, eles diziam: Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa, está em cima dos montes, está em cima das montanhas. Oh glória! E quando ele ouve que Jesus está em cima das montanhas, em cima do monte, a história diz que ele tira o sino do pescoço dele, ele apressa o passo dele e ele vai para embaixo da montanha, esperando a hora certa do milagre acontecer na vida dele. Capítulo 8. Lá vem Jesus descendo de cima do monte. Esse homem se aproxima dele e olha o que ele faz. Quando ele chega perto de Jesus, quando ele fica frente a frente com Jesus, a Bíblia diz que ele cai de joelhos na frente do Senhor e começa a adorar a Deus. Eu vou falar de novo. Aleluia! Quando ele fica frente a frente com Jesus, ele dobra os joelhos e começa a adorar a Jesus Cristo. Amados, eu estou contando a história de um homem aqui que não está com a vida ganha. Eu estou contando a história de um homem que está sofrendo. Eu estou contando a história de um homem que está comendo o pão que o diabo está amassando. Eu estou contando a história de um homem que perdeu tudo. Perdeu família, perdeu esposa, perdeu filho, perdeu neto. Esse homem perdeu tudo, do dia para a noite. Da noite para o dia ele perdeu tudo. Esse homem não pode mais voltar para casa. Esse homem não pode mais ver a esposa, não pode mais ver os netos. Esse homem está vivendo uma vida de um cadáver vivo. Esse homem não pode mais voltar para o seio da sociedade. Mas a Bíblia diz que quando ele fica frente a frente com Jesus, ele não xinga, ele não esbraveja, ele não murmura, ele dobra os joelhos e começa a adorar a Deus. Aleluia! Eu quero que você aprenda uma lição nessa noite. Aleluia. Um homem que está sofrendo. Glória a Deus. Eu quero que você aprenda uma lição nessa noite com um homem que perdeu tudo, perdeu família, perdeu casa, perdeu igreja. Aprenda uma lição nessa noite com um leproso. Adore a Deus. Independente do que você esteja passando, independente da dor que você esteja sentindo, independente do emprego que você perdeu, independente de tudo que você perdeu, aprenda uma lição com Ele. Adore a Deus, porque a qualquer hora um milagre pode acontecer. Alguém acredita nisso? Maravilha! Eu aprendi, bispa, uma lição com um leproso, um homem coberto de feridas, me ensinou uma lição de vida. Um homem que está com o pé na cova, um homem que está mais morto do que vivo, me ensinou uma lição de vida. Eu quero que você aprenda essa lição de vida. Está sofrendo, está desempregado, está com uma doença, perdeu um parente, perdeu um pai, perdeu uma mãe. Independente de qualquer coisa, adore a Deus. Independente do que você esteja passando, não importa o que você esteja passando, adore, se proste diante dele. Glória a Deus. Adora Ele. O milagre pode acontecer a qualquer momento. O milagre pode acontecer a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Basta você adorar a Ele. Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Eu estou contando a história desse homem aqui que está doente. Esse homem aqui está mais morto do que vivo. Mas quando ele fica de frente para Jesus, ele não reclama porque perdeu o emprego. Ele não reclama porque a esposa abandonou ele. Ele não reclama porque a igreja expulsou ele. Ele não reclama porque as pessoas viraram as costas. Pelo contrário, ele dobra os joelhos e começa a adorar a Deus. Você está entendendo? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua situação. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que aconteceu com você de janeiro até hoje. Mas eu sei que você não está bem. Você está sofrendo. Talvez a história que eu esteja contando aqui é parecida com a sua história.
Mas Jesus vai dizer para você, independente de qualquer coisa, me adore. Glória a Me adore porque eu mudo a tua história da noite para o dia. Me adore porque eu tiro de baixo e coloco você por cima. Me adore porque eu saro, eu faço, eu mato, eu faço viver. Eu posso mudar a tua história. Mas o importante é que você tem que adorar a Ele aqui nessa noite. Glória a Deus. Oh, aleluia. O segredo ainda está na adoração. O segredo é estar você dobrar os joelhos. Pastor, mesmo eu desse jeito que eu estou aqui, que eu não estou bem. Por esses dias eu fui fazer um toque, o exame da mama, fui fazer um toque. E eu toquei no meu seio, eu vi que nasceu eu notei um caroço. Fui no médico, o médico me deu a pior notícia que eu podia receber. Um caroço, um nódulo, um câncer de mama. E você está mandando adorar a Deus? Pastor, já o meu caso foi diferente. Eu descobri, a minha esposa me largou, me deixou. E o Senhor está mandando eu adorar a Deus, é isso mesmo. Adore a Deus. Independente do que você esteja passando, da dor que você esteja sentindo. E tem como, pastor, fazer isso? É claro, tem um homem na Bíblia, um homem chamado Jó. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Perdeu mãe, perdeu pai, perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu fazenda. As pessoas olharam para Jó dizendo, Jó tem pecado escondido, Jó. Jó tem alguma coisa na sua vida, Jó. Jó, você está apanhando mais do que sovaco de aleijado, Jó. Você está sofrendo, Jó. Jó, você fez alguma coisa, Jó, não fiz nada. Jó, mas por que tanto sofrimento? Jó diz, eu não fiz nada. As pessoas apontavam Jó, as pessoas criticavam ele, mas ele disse, Deus me deu e Deus também tirou. E bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A trajetória dele toda, Glória a Deus. sofrendo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jó não murmurou contra Deus. Jó estava doente, mas não murmurou contra Deus. Jó estava leproso, mas não murmurou contra Deus. Jó estava comendo um pão que o diabo está amassando, mas ele não murmurou contra Deus. Tem como adorar a Deus no meio da prova? Tem como adorar a Deus no meio no meio da tormenta, no meio da tribulação? É claro que tem como. Adore a Deus. Por esse momento que você esteja passando, por esse momento que você esteja enfrentando. Agora, eu não sei o que é que você está enfrentando, mas eu estava sentado ali e eu disse, Jesus, eu vou pregar essa palavra, Jesus, e fala. Abre a boca, Jeremias, porque eu te encho aqui nessa noite. Apenas pregue, deixa que o resto eu me encarrego, então adore a Deus. Alguém veio para adorar aqui? Deixa eu ver. Sabe o que está acontecendo agora? Lá no inferno, o diabo está arrancando o último fio de cabelo, pastor, cara, da cabeça dele. Porque o diabo está jurando de pé junto que você é desistir de Jesus. O diabo disse, o diabo disse, eu atormentei ela, eu levantei todo mundo contra ela, levantei o filho contra ela, as filhas, levantei o marido, coloquei a patroa contra os amigos de trabalho, eu derrubei o mundo na cabeça dela. Quero só ver se ela vai para aquele culto nessa noite. Quero ver se ela vai ter coragem de ir para o culto, depois de tudo que eu fiz na vida dela. Quero só ver se ela vai ter coragem. De repente o desânimo bateu no seu coração. Aí beirou às 4, às 4h30, às 5 horas da tarde, 6 horas da noite. Você olhou para casa, viu que não tinha sentido ficar naquele lugar. Você olhou e disse, dos males, o menor. Bom ou ruim, mas eu vou estar na casa de Deus. Passando luta ou não passando luta, mas eu vou estar na casa de Deus. Sofrendo ou não sofrendo, eu vou sofrer na presença do Senhor. Aleluia! Aí você mesmo machucada, tomou o seu banho, colocou sua roupa, passou o seu perfume e veio para o culto. E o diabo não está entendendo nada. O diabo diz, o quê? Depois de tudo que eu fiz, ela foi para o culto. Coragem de ir para o culto ela teve. Mas eu quero ver se ela vai ter coragem. Depois de tudo que eu fiz, quero ver se ela vai ter coragem de adorar aquele homem lá de cima. Quero só ver. Ele não está aqui, meu pastor Ibaldo, porque ele não pode, porque aqui o altar está pegando fogo. A igreja, ele está lá do outro lado da esquina. Ele está olhando para você furioso.
arrancando o último fio de cabelo, quero só ver. Aí você dobrou o joelho, já recebeu o louvor da pastora Carla, já recebeu a palavra do pastor Aribaldo, o coração já se animou, já levantou a mão, e essa hora o diabo está voltando lá para os quintos dos infernos, porque ele sabe que não pode contra você, ele não sabe que não pode contra você. Tem uma palavra que Jesus deixou escrita e é assim: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Eu não sei o que você está enfrentando, mas adore a Deus. Dê graças a Deus. Pastor, o Senhor está dizendo que eu tenho que dar graças a Deus. Dê graças a Deus por tudo que você esteja enfrentando. Pela luta que está enfrentando. Pelo sofrimento que está. Fique em espírito de oração, igreja. Dê graças a Deus por tudo. Glória a Deus. Aleluia. Que você esteja enfrentando, adore a Deus. Glória a Deus. Adore, que o inimigo fica furioso. É a sua adoração que vai tirar o inimigo do eixo nessa noite. Adore a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu encerro aqui. Eita Deus fiel. Aleluia. Quando ele se aproxima de Jesus, ele dobra os joelhos. Ele não xinga. Ele não dá um tapa no rosto de Jesus. Ele não pega na gravata do Senhor. Ele dobra os joelhos e começa a adorar a Jesus. Aleluia. Jesus olhou para aquilo, porque aquele homem está todo quebrado, todo arrebentado. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor tem poder, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Glória a Deus. O Senhor pode me purificar, Jesus. Aleluia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. Se o Senhor É quiser. assim, Jesus. Jesus olhou para ele, Jesus disse: você quer ser abençoado? Quer ser limpo? E ele: Senhor, eu quero ser limpo. O que é que você quer? Ele disse: Jesus, eu queria voltar para casa. Jesus, eu queria voltar, eu queria ver minha esposa de novo, eu queria ver os meus filhos, os meus netos. Eu queria voltar para casa. Aí Jesus disse: seja feita conforme a sua fé. Glória a Deus. Aleluia. Está subindo um arrepio aqui. Seja feita conforme a sua fé. Glória a Deus. Não sei dizer se foi de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas a Bíblia diz que a lepra daquele homem, ela foi embora. O fedor de carne podre foi embora. As feridas que estavam atormentando ele foi embora. As moscas foram embora. E a Bíblia diz que a pele dele foi restaurada. Glória a Pelo Deus. poder da palavra de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos fazer uma matemática rápida. Glória a Deus. Ela foi restaurada porque ele adorou. Se ele murmurasse, ele estava doente, continuaria doente. Se ele murmurasse, ele estava sem família e continuaria sem família. Mas a adoração mudou o curso da história dele. Você está entendendo? A adoração nessa noite pode mudar o curso da sua vida. Aleluia. O que você faz aqui nessas quatro paredes move o reino espiritual. Você sabia disso? O que você faz aqui, a sua atitude aqui. Se você tomar uma atitude nessa noite de cruzar as pernas, de cruzar os braços, fazer cara de paisagem, vir para o culto de um jeito e voltar do mesmo jeito, você continua do mesmo jeito. A sua vida vai continuar do mesmo jeito, sabia disso? Se você vir para o culto apenas para cruzar as pernas e cruzar os braços, você vem do culto de um jeito e volta para casa do mesmo jeito. Agora, se você veio para o culto quebrada, arrebentada, se você veio para o culto desempregada, doente, aí você está aqui, dores por toda parte do corpo, mas às vezes aqui você está levantando as mãos, está adorando a Jesus. Se prepare, o sobrenatural vai acontecer. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu no coração do homem, é que Deus está preparando para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Creia. É o que você faz aqui. Está entendendo? É aquilo que você faz. Pastor, o senhor está dizendo que o que eu faço aqui pode mudar o curso da minha história? Pode.
Se você ficar com essa cara que eu tô olhando pra você, eu tô com 25 minutos com o microfone na mão. Você tá com a cara de velório. Você tá com a cara de poucos amigos. Você tá com a cara de quem comeu giló. Se você continuar com essa carinha, você tá de um jeito. E continua do mesmo jeito. Agora, se no mínimo você colocar um sorriso no rosto. Se no mínimo você dizer, Jesus, eu tô sofrendo. Eu tô desempregado. Mas assim mesmo eu vou adorar o Senhor. Se prepare, ninguém amarra as suas mãos. Ninguém amarra os seus pés. Eu profetizo que você vai voar e vai voar bem alto nessa noite. Quem crê? Então adore a Deus. Oh, aleluia. Faz alguma coisa. A lei da física diz que toda ação gera uma reação. A glória. Tá entendendo? É a física que diz isso. A física diz, olha que coisa interessante, a física diz que se você pegar uma pedra, dependendo do tamanho da pedra, se você jogar ela para cima, quando a pedra ela descer para baixo, ela não vai voltar com a mesma força. Ela tem as suas moléculas modificadas. Por exemplo, se você pegar uma pedra pequena, uma bola de gude, por exemplo. Se você pegar uma bola de gude e jogar ela de cima de um prédio, a física diz que as moléculas delas são mudadas. Ela desce com um peso diferente. Ela é jogada para cima de uma maneira, mas quando ela desce, o peso é diferente. A velocidade também é diferente. Oh, glória a Deus. Se quando você joga, se a verdade é essa, se quando você joga algo para cima, quando ela desce, o peso é diferente. A tonalidade, a força é diferente, a velocidade é diferente. Se isso acontece com uma pedra, agora imagine quando você começa a jogar glória para cima. Aleluia! Quando você começa a jogar glória para o alto, para cima, essa glória chega até o trono de Deus. E quando ela desce, ela não desce da mesma maneira. Ela desce pesada. Aleluia. Ela desce sobrecarregada. Ela desce de uma maneira tão diferente que Deus, Ele é impossibilitado de não te abençoar aqui nessa noite. Receba o teu milagre nessa noite. Receba o teu milagre nesse lugar, nessa noite. Seja abençoado. Volte para casa abençoado e abençoada. Eu termino aqui. Esse homem ele é curado. Quando Jesus cura ele, Jesus diz uma palavra para o pastor Ibaldo que é interessante. Jesus diz para ele: moço, antes de você ir para sua casa, você já está curado, está com a pele limpa, está restaurado, está abençoado. Antes de você ir para casa, passe lá no templo. Dê uma passada primeiro no templo e apresente a oferta que Moisés determinou. Olha que coisa interessante. Porque Jesus não disse para ele: vai para casa. Porque esse homem tinha anos que não via a esposa, não via os netos. Era o certo. Quando ele recebesse o milagre, quando ele receber a cura, ele tinha que correr para casa para contar para todo mundo, para falar, para dar um abraço dos netos, para beijar a esposa. Mas Jesus disse: não vá para casa primeiro. Antes de você ir para casa, vá no templo e apresente a oferta que Moisés. Por que foi que Jesus falou isso? Eu quero ver se você acompanhou a mensagem desde o começo. Quem era que raspava a cabeça do rapaz? Quem que raspava? Quem é que raspava? Quem é que colocava o sino no pescoço dele? Quem tirou as sobrancelhas dele? Quem tirou a roupa dele? O sacerdote disse: nunca mais você vai voltar para sua casa. Glória a Deus! Nunca mais você vai voltar para casa. Aí Jesus disse: antes de você ir para casa, tem uma passada lá naquele lugar. Oh, glória! Antes de você ir para casa, passe lá naquele lugar aonde disseram que você não iria vencer. Glória a Deus! Aonde disseram que você não seria, que você não voltaria mais para casa. Dê uma passadazinha lá naquele lugar e mostre para eles aquilo que eu fiz na sua vida. Oh, aleluia! Está preparada? Aleluia. Está preparado, amado? Glória a Você vai voltar lá Deus. naquele lugar.
Você vai voltar lá naquele lugar onde te humilharam. Você vai voltar lá naquele lugar onde desacreditaram de você. Eu creio. Você vai voltar lá naquele lugar onde disseram que você não é nada, que você não é ninguém. Você vai voltar lá naquele lugar. E quem viu você antes vai ter que ver o depois da sua vida. Eu creio, Jesus. Viram você doente, viram você quebrada, viram você desempregada, arrebentada, mas terão que ver a glória de Deus manifestada na sua vida. Terão que ver o poder de Deus na sua vida. Eu creio, Jesus. Eles vão ter que ver. Eles querendo ou não. Eu vou mais além. O seu milagre se espalhará no bairro onde você mora. Eu creio, Jesus. Crê nisso. O seu milagre vai ser tão grandioso que parentes seus, de norte a sul, de leste a oeste, todos saberão que Deus está contigo. Que Deus será a sua vida e não saber. Aleluia. Todos vão saber Eu creio. que Deus é contigo. Oh, glória. Moço, passe lá no templo. Passe lá onde desacreditaram de você e mostre para eles que eu sou Deus que faço Deus está lá na milagres. terra, aleluia. Que sou Deus que opero a hora que quero, no momento que quero, na hora que eu quero. Aleluia. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Nunca mais você vai esquecer essa mensagem. Adore a Deus. Está sofrendo? Adore a Deus. Está desempregado? Adore a Deus. Está acontecendo alguma coisa? Adore. A qualquer momento. Vai Aleluia. acontecer. Eu estava pregando, eu já botei várias testemunhas. Deus. Eu estava pregando tem mais ou menos 2 anos, lá em Nossa Senhora do Socorro. E o pastor que me convidou, ele disse: Varão, eu gosto muito de ver você ministrando. E eu queria que você viesse pregar aqui no culto de domingo da família. Só que, pastor, a igreja está com dificuldade. A igreja está com dificuldade de pagar o seu aplicativo. Ele falou para mim: pastor, a situação está tão estranha. Eu estou desempregado, a igreja não pode, a igreja está pagando, já está devendo alguns meses de aluguel. Eu estou desempregado, eu estou morando na casa da minha sogra. E eu estou comendo porque a minha sogra está me dando de comer. Olha que humilhação. Olha que situação que eu estou passando. A igreja devendo aluguel, um pastor desempregado, a igreja de uma crise tremenda. Eles falaram: eu queria que você pregasse lá. Eu queria que você abençoasse o povo. Meus pastores, o que é que o senhor tem lá da sua igreja? Tem uma carroça? Tem alguma coisa? Manda alguma coisa me buscar que eu vou ministrar na sua igreja. Meus pastores, eu só posso buscar você de moto. Eles vêm me buscar, mano, eu vou ministrar na sua igreja. No meio do caminho ele foi me buscar, marquei um encontro. Ele me pegou no meio do caminho, ele vinha chorando, bispo. Ele disse: Varão, eu estou passando uma luta tão grande na minha vida. Eu estou passando uma humilhação tão grande. Minha esposa, por isso, esse dia já falou até em divórcio. Eu estou morando dentro da casa da minha sogra. Eu estou comendo porque minha sogra está me dando de comer, pastor. Eu disse: pastor, tenha calma. A qualquer milagre, a qualquer momento, o milagre pode acontecer. Tenha calma. Tenha paciência. Ele é Deus de já. Ele é Deus que faz a hora que quer, no momento que quer. E ele disse que acreditava. Chegamos no culto, o culto estava abençoado. No meio, ele passou o microfone para mim, olhando por mim, dando o microfone. Eu comecei a ministrar. No finalzinho, faltava 15 minutos para terminar a mensagem. O pastor recebeu uma mensagem via WhatsApp. Ele disse que não atendia a mensagem, não atendia telefonema no culto, também não via a mensagem, mas nesse dia ele foi tentado a ver aquela mensagem. Ele abriu a mensagem, ele levantou do banco, foi para a secretária, foi para trás da secretária da igreja para ver a mensagem. Ele disse que quando chegou na mensagem, quando ele leu a mensagem, ele começou a chorar. Ele saiu lá de trás da secretaria da igreja, ele sentou do meu lado, eu olhei para ele e disse: pastor, foi o que aconteceu? E ele com lágrimas nos olhos disse: varão, o milagre aconteceu na minha vida. Aleluia! O milagre já aconteceu na minha vida. Eu disse: pastor, foi o que aconteceu? Ele disse: varão, enquanto você ministrava, eu catava palavras proféticas. E ele disse que recebeu uma mensagem via WhatsApp. Ele disse que era um currículo que ele tinha entregado já tinha anos. Ele já tinha dado por perdido aquele currículo. Ele não acreditava que chamariam mais. De repente, era um dia de domingo. E a mensagem dizia mais ou menos assim: ele diz: amanhã, pela manhã,
o senhor está convidado para fazer uma entrevista na nossa empresa. E se possível, vou fazer exames admissionais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Resumindo, hoje esse pastor está trabalhando, a igreja dele está abençoada, a esposa dele não quer mais largar ele não mora mais dentro da casa da sogra. O milagre aconteceu na vida dele. 15 minutos! 15 minutos antes de acabar o culto. Você acredita que em 15 minutos Deus pode tirar você de baixo e colocar você no céu? Você quer que em 15 minutos Ele pode mudar o curso da sua vida? 15 minutos. Jesus mudou a história daquele moço. Se Ele fez com ele, Ele pode fazer com você também. Se Deus abençoar a vida daquele pastor, eu profetizo que Ele vai abençoar a sua vida também. Se prepare. O Deus que trabalha em prol do seu povo, Ele vai trabalhar em prol da sua vida. Eu repreendo essa noite todo espírito maligno, toda doença que está te atormentando, todo espírito maligno, Zé Pilintra, Enxucaveira, Maria Mulambo, Tranca-Rua, Zé Pilintra, seja repreendido nessa noite. A vitória do povo de Deus, a vitória ainda do povo de Deus. Quem crê, quem crê, quem acredita, fica de pé, fica de pé. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Crê no milagre? Amém. Pode acontecer a qualquer minuto. Estava pregando tem um ano aqui no bairro Santos Dumont. Eu falo isso para passar açúcar na sua boca. Tem um ano que eu estava ministrando e Deus me impulsionava a lançar palavras proféticas. De repente o Senhor disse: diga para o meu povo que no próximo culto testemunhos serão contados. E eu perguntei: pastora, qual é o dia do próximo culto? A pastora: o próximo culto vai ser na quinta-feira. É o próximo culto. E eu disse: pastora, Deus me disse que quinta-feira abra oportunidades, porque testemunhos serão contados aqui na quinta-feira. Oh, glória a Deus. Era, se eu não me engano, era um dia de terça-feira. Terminou aquele culto, orei pelo povo, terminou o culto. De repente, o milagre que Deus disse que ia ser na quinta-feira, não é isso? Quando terminou o culto, a pastora fez uma espécie de um coffee break, que a gente comemos alguma coisa. Eu fui para casa. Era mais ou menos 11 horas da noite. Comecei a chegar prints, mensagens via WhatsApp, áudios, mensagens, prints de mensagens. E um dos prints e um dos áudios era o áudio da pastora. A pastora dizia mais ou menos assim: Alberto, o milagre já começou a acontecer na vida do povo. Aleluia! Você disse que o milagre seria que eu poderia abrir oportunidades na quinta-feira, mas o milagre começou a acontecer hoje na vida do povo. Ela disse que naquele dia tinha uma irmãzinha que ela pegou a palavra e guardou no coração. A irmãzinha disse que quando chegou em casa, o milagre já estava lá esperando ela lá na casa dela. Oh, glória a Deus! Na quinta-feira, várias e várias pessoas contaram o milagre. Está preparado? Qual é o próximo culto aqui, bispa? Terça-feira. Terça-feira? Então terça-feira abra oportunidade, bispa. Abra oportunidade, porque terça-feira testemunhos serão contados. Creia! Acredite! Testemunhos serão contados aqui. Amém? Pastora Carla, tem um louvor para nós. Prepara o louvor. Coloque as suas mãos no seu coração. Coloque as mãos no seu peito. Coloque as mãos no peito. Pai, eu quero abençoar o povo nessa noite, Jesus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e também é Deus de longe. Deus, abençoa o teu povo nessa noite. Não deixa o teu povo voltar para casa de mãos vazias. Não deixa o teu povo voltar para casa com as mãos abanando, Jesus. Honra a palavra profética aqui nessa noite. Abre porta onde não tem parede, Jesus. Faz o impossível pela vida do teu povo, Jesus. Senhor, se tem alguém aqui doente, desenganado pelo médico, tu és Jeová Jireh, o Deus que cura todas as feridas. Sara esse povo nessa noite. Cura nessa noite, Jesus. Pai, se tiver alguém desempregado, abre porta para ele. Pai, que ele venha contar um testemunho que tu és o Deus Todo-Poderoso, que tu é Deus que opera e não precisa pedir permissão do homem para trabalhar, Pai. Pai, que na terça-feira testemunhos venham ser contados, Jesus, nesse lugar, para a honra e para a glória do Senhor. E todos dizem
Amém. Todos dizem. Amém. Tira a mão do seu peito, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Isso, bate palma bem forte para Jesus. Você pode bater palma e dar glória ao mesmo tempo. Pode fazer isso. Bate palma e dá glória para Jesus. Valeu. Bate palma. Dê o microfone, dá o microfone para a pastora. Dê o microfone para ela. Tem outro microfone? Dê o microfone para a pastora. Oh, Narabacala Surian de Candaraya. O Deus